Como tu se sente depois de uma péssima noite de sono? Parece que um caminhão te atropelou, né não? No nosso corpo tudo dói. Dói a junta, os músculos ficam pesados, o olho fica ardendo, fica tudo péssimo. Na nossa mente, o pensamento lógico vai embora, rola uma confusão mental imensa, a memória abandona a gente e tudo fica péssimo. Nas nossas emoções, ou seja, no nosso afeto, também fica uma porcaria. A gente fica com raiva de tudo, paciência zero, estresse gigante e até o que a gente gosta de fazer, a gente não quer fazer. Tudo que a gente quer é dormir. E o pior, tem muita gente perdendo a noite de sono por conta de estresse. Estresse é um dos maiores maus da humanidade hoje em dia. E eu quero te ajudar com muita simplicidade a utilizar o poder da gratidão para te ajudar a dormir igual um bebê. Por isso eu tô aqui. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Cara, primeiramente eu quero falar para você sobre uma coisa que é muito importante, a evolução do ser humano. O ser humano, ele evoluiu num ambiente inóspito, ou seja, que tinha perigos, que tinham ameaças, muitas e várias. E por conta disso, a gente precisou sempre ficar atento aos perigos. Ou seja, a gente vive pelo bem-estar. Se a gente está no nosso conforto, está vivendo bem, tem onde comer, tem onde dormir, tem água para se banhar, tem as nossas necessidades básicas todas supridas, a gente não precisa de muita coisa não. E isso aí é exatamente a zona de conforto. Mas o que acontecia nesse ambiente inóspito? A gente tinha perigos diversos. A nossa vida hoje em dia também tem perigos. Os perigos eram outros, era, por exemplo, uma tribo querer aparecer na tua tribo e te roubar. A ameaça, por exemplo, era você poder ser uma presa de um predador maior do que você. Então isso aí passou muito tempo e a gente foi evoluindo e o medo, ele se tornou uma ferramenta muito importante para que a gente se protegesse e protegesse quem estivesse ao nosso redor também. Isso é muito importante a gente entender. Então, por conta dessa experiência com medo, a gente precisou sempre ficar muito mais atento ao que era medo, perigo e que pudesse tirar o nosso conforto tão desejado. Viés de negatividade. Esse termo foi cunhado por Rick Hanson. E esse cara, ele diz o seguinte: por conta dessa questão evolutiva da gente, a gente tem as experiências boas com baixíssima aderência. Parece que elas estão no Teflon, elas passam pela gente e escorregam. Já as experiências ruins, elas são como um velcro, elas têm aderência, elas colam na nossa mente, porque a gente precisou evoluir nessa situação de perigo. Então, as coisas boas, elas são como Teflon, e as coisas ruins, elas são como velcro. E vem daí essa situação que a gente vive hoje em dia. Os medos mudaram. Hoje a gente vive super ansioso, ou depressivo, ou estressado, porque a gente precisa entregar um relatório num tempo muito curto, porque o nosso chefe não é uma pessoa que leva muito em consideração os nossos problemas pessoais, porque eu tenho uma cobrança muito grande sobre aquilo que eu faço. A minha rotina me exige um monte de coisas, eu não consigo nem comer direito, não consigo me cuidar, não consigo fazer exercício, e isso aí está aumentando esse estresse generalizado e está roubando as noites de sono das pessoas. E aí agora que eu já te provoquei o número 1, que é o afeto, como tu se sente. Depois eu troquei um conhecimento contigo, que é a cognição, a respeito dessa evolução do ser humano, sobre essas questões, o viés de negatividade. Agora eu quero te entregar o 3, que é a volição, que é a prática, é a força de vontade de fazer. Vem comigo. Primeiramente eu quero falar para você sobre o método da prancheta. Eu tenho a minha aqui, eu sempre uso ela para tudo. Então ela está aqui com anotações, está me ajudando a decorar essas ideias aqui, mas ela me ajuda a fazer um monte de outras coisas e é um pouquinho disso que eu vou falar para vocês aqui agora. Então é o seguinte, quando você estiver chegando na reta final aí do teu dia, quando já tiver anoitecido e a partir de 18h30, 19 horas, e você já tiver, vamos dizer que pensando em descansar, uma primeira dica que eu quero te dizer, cara, abandona teu celular. Se não for urgente, não responda, evite redes sociais, isso vai te ajudar bastante. Mas junto a isso, eu sei que mesmo quando você coloca teu celular no canto e não mexe mais, não quer dizer que as perturbações que estão ali dentro, que elas não fiquem na tua cabeça. Então eu quero te sugerir
que você vai ficar ali sempre pensando, né? Cara, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, cara, eu queria resolver tal coisa e tal, tal. Cara, mas não adianta mais. Naquela hora ali, você precisa descansar, porque descanso é fundamental para que amanhã você possa fazer essas coisas que você tem na sua mente hoje. Então você vai lá e como é que você utiliza a prancheta? Você vai pegar e você não precisa colocar necessariamente na ordem que vai acontecer. Ela não é um checklist propriamente, mas ela já vai fornecer informações para que você faça seu checklist amanhã, ou até mesmo nessa hora. E aí você pega assim, cara, amanhã eu preciso entregar determinado trabalho para determinado cliente. Cara, lembrei, putz, eu tenho que comprar ração para os meus gatos. Eu preciso fazer determinada tarefa, preciso ler esse artigo científico aqui para fazer o trabalho de processos psicológicos grupais. Por exemplo, eu que estudo. Então, eu vou lá e anoto essas coisas todas que elas estão na minha mente. E isso também é um recurso cientificamente confirmado que ajuda a gente a tirar o peso da nossa mente. E aí ela fica leve para fazer outras funções. E aí, falando sobre leveza, a gente entra na segunda técnica, o poder da gratidão. Eu faço isso e tem sido ótimo no meu dia a dia. Eu tenho ensinado isso a outras pessoas, para os meus mentorados, para amigos. Isso tem ajudado a gente a ter melhores noites de sono. Primeira coisa que eu quero te propor, eu quero que você fale para você mesmo agora. Você está olhando esse vídeo aqui agora e repete comigo. Eu mereço tudo de bom que me acontece. Cara, parece besteira, mas isso é uma grande realidade. Cara, a gente merece as coisas boas que acontecem. Se a gente está fazendo aquilo que é bom, que é belo e que é justo, a gente merece a bondade. Então isso é muito importante, porque isso aí que está acontecendo hoje no teu dia inteirinho, vai lá com você para a sua cama, lá para o seu pensamento. Se você não acredita nisso, não acredita que está fazendo as coisas corretas, que merece essa bondade, que precisa descansar, você não vai fazer. Você vai ficar com a cabeça fritando no problema e não vai descansar. E aí você treinar esse pensamento, ele é muito importante porque isso aí é um treino, é um exercício. E a gente consegue mudar nossa mente por conta disso. Se a gente andar numa selva uma vez, não acontece nada. Se a gente andar 100 vezes, não acontece quase nada. Mas se a gente andar 10.000 vezes, repetidas vezes ali, a gente vai criar uma trilha. Então a gente está criando uma trilha neural na nossa mente para ajudar a gente a entender que essas coisas boas, elas nos pertencem. E aí esse pensamento, ele traz vários benefícios. Começa com o alívio do próprio estresse. Aí depois vem a regulação emocional, que ela também vai se desenvolver e vai ajudar a gente a combater melhor a ansiedade e a depressão, que são esses males aí da vida moderna, que estão sempre perturbando a nossa vida, deixando a gente estressado. E isso tudo vai ajudar a gente a melhorar o sono, que vai, consequentemente, melhorar o nosso sistema imunológico, que vai ajudar a gente a ter mais qualidade de vida, e assim a gente vai ter mais saúde e bem-estar. E a deliciosa sensação de felicidade, que é uma coisa que todo mundo procura. E a ciência confirma isso tudo que eu te disse. Ela confirma essa história que eu falei sobre essa trilha que a gente constrói aqui nas nossas redes neurais, que ajuda a gente a combater essas sensações estressoras que estão aí no nosso dia a dia, que vai ajudando a nossa vida a ficar melhor com esses benefícios todos que eu te disse. Eu já falei para vocês que é cientificamente provado que pensar em coisas boas e ser grato ajuda a gente a aliviar o estresse de modo geral. Então como é que a gente faz isso? Eu faço com a minha prancheta. Então eu pego essa prancheta, eu tenho várias na minha casa, e aí eu pego a prancheta e a ideia é o quê? Você colocar escrito 3 coisas boas que te aconteceram. E aí você vai lá e vai expressá-las. E a fazer isso, você vai trazer aqui uma explicação. Por que que aconteceu isso? E aí depois do porquê que aconteceu, como eu me senti porque isso aconteceu. Então, é a coisa boa, o porquê ela aconteceu e como eu me senti. Vou dar um exemplo na prática. Eu tenho um grande amigo irmão que é Renato. Então, às vezes num dia qualquer, eu falo com o Renato e ele muda o meu dia. Então, eu posso dar um exemplo. Cara, o Renato hoje fez toda a diferença. Renato é importante para mim.
E aí eu boto lá, por que que isso aconteceu? Cara, porque toda vez que eu falo com o Renato, esse meu irmão da vida, ele me ajuda muito a passar pelo desafio, ele me dá um ombro amigo e eu me sinto super poderoso do lado dele. Então aqui eu já expliquei o que aconteceu, por que que eu tenho o Renato na minha vida e já expliquei como eu me sinto. Então eu me sinto muito grato, muito feliz por ter esse cara que é um exemplo de vida e que me ajuda a ser um ser humano melhor. Isso aqui é uma coisa que eu já escrevi algumas vezes na minha vida, porque ele sempre está do meu lado. Então é um puro exemplo para você. Recapitulando, prancheta, 3 coisas boas. Por que que acontece e como tu se sente. E aí, quando a gente faz isso aqui, a gente lembra essa trilha neural, o nosso cérebro, de que as coisas boas acontecem. Isso não é fruto da tua imaginação. Elas são muito mais importantes e acontecem mais do que as coisas ruins. Isso é muito importante. Lembra? A gente tira o peso da mente, depois lembra que coisas boas estão aqui. A gente precisa lembrar de coisa boa, não de coisa ruim. A tarefa que vai vir amanhã, a gente joga na prancheta. Amanhã a gente mexe nela. Deixa essa coisa ansiosa pra lá. Você precisa lembrar da coisa boa para ela te ancorar numa mentalidade positiva. E aí você sabe que faz as coisas certas e honradas. Você tem certeza disso. Então, o que você precisa pensar é essa mentalidade positiva de que essas coisas vão te ajudar a ter um dia melhor amanhã também, mas que você precisa descansar hoje. Beleza? Eu gosto de dar um exemplo muito importante para mim, e ele surgiu muito espontaneamente enquanto eu fazia uma mentoria, que é o seguinte: você e a sua mente é como se você fosse um transatlântico. É aquele navio imenso que atravessa oceanos, beleza? Aquilo ali é uma potência, é imenso aquilo ali, certo? E aí você precisa levar o teu transatlântico a um porto seguro. Você precisa se direcionar a um lugar de segurança. E aí quando você chega nesse lugar de segurança, que é a tua própria mente, porque quem navega esse transatlântico, o ambiente onde ele se encontra, tudo, o oceano, tudo é a sua própria mente. Então quando você localiza esse porto seguro, você vai até ele e você chega lá e ó, pum, atraca, para, se posiciona. E o interessante é que nesse atracamento lá que você chega, você não vai usar uma âncora, porque tudo é mental. Tudo está dentro da tua mente. Então você vai ancorar a tua mente lá nesse porto seguro, que é essas coisas boas pelas quais tu é grato. Tu vai chegar lá e vai ter um velcro lá, tá ligado? Não tem um lugar para tu prender tua âncora, não. É um velcro. Você chega com um transatlântico imenso e chega lá e encosta e ele gruda, mané. Porque você transformou a tua âncora num velcro, tá ligado? Você inverteu o pensamento. Aquele bagulho do teflon, do velcro, tu fez o contrário. Você mudou o sistema. Tá dando para entender qual é a lógica? Ser grato, passar pro dia de amanhã, os compromissos e ter uma mentalidade positiva vai te ajudar a desenvolver esse processo que vai te entregar uma excelente noite de sono, claro, junto com outras questões que eu vou trazendo aqui gradativamente. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo mais coisas a respeito de como você fazer um processo de higiene do sono para te ajudar a ter uma excelente noite de sono. Espero que você tenha gostado dessas ideias, dessas analogias, porque a analogia, ela também ajuda o processo de aprendizagem. Muitas vezes a gente vê um texto, entende o que quer ser dito, mas não consegue chegar ali, ó, e colocar em prática. Então, essas analogias, elas ajudam a gente a fazer, de fato, essa trilha neural. Todo conhecimento precisa disso, precisa de relacionamento, precisa de afeto, precisa de troca, precisa de vontade. Então, esse é o meu intuito e eu espero que você tenha gostado bastante. Se isso tudo que eu te falei aqui fez sentido para você e você acha que vai ajudar na vida do teu amigo, teu filho, tua filha, esposa, você vai lá e envia para essa galera que de repente eu e você junto vamos conseguir fazer um impacto positivo na vida de várias pessoas. E se você gostou de alguma coisa específica aqui, identificou alguma coisa ou então uma crítica que você queira fazer, escreve para mim, bota um comentário aqui, valeu? Vamos construir essa história juntos. Esse é o grande objetivo do Tudo Sobre Afeto. Então,
Se inscreve, porque sempre vai vir umas ideias assim, misturando vários conceitos e trazendo sempre uma questão prática para o teu dia a dia. Então, dá a curtida também e espalha para quem você ama.